segundo escreveu Mateus. Vamos ler o manual que nos conduz à eternidade com Cristo, em Mateus capítulo de número 14. Vamos ler, acompanhar todos juntos. Nós vamos ler do verso 22, né? E vamos ler o verso 22, e depois eu vou resumir essa leitura e vamos refletir com os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Todos são bem-vindos nessa noite. Uma noite chuvosa, mas como disse Jesus, não precisa de guarda-chuva, não pega resfriado, não pega Covid, não pega nenhuma doença, porque Jesus é eterno. Aleluia. Quem achou Mateus 14, 22? Está escrito assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Agora vamos para o versículo de número 34. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Amém, irmãos? Sentem-se, por favor. Sentem-se. Nós vamos meditar aqui por alguns minutos nesta palavra. A palavra que nos orienta conforme as circunstâncias que estamos passando, conforme o momento que nós passamos. Nós buscamos orientação em Deus, que é a palavra. Buscamos em Deus na palavra. Então a palavra, ela vai nortear, ela vai nos guiar, nos orientar. Todo marinheiro, quando vem uma onda, um tempo, uma tempestade, ele não vai com os recursos humanos, ele vai ali usar alguns equipamentos, alguns aparelhos, né, com a tecnologia de hoje, é claro. Então, quando a gente vê uma tempestade nesse aspecto e contexto que a gente está vivendo, aonde nós buscamos recurso, irmão? Aonde nós depositamos as nossas esperanças? Nós buscamos na palavra. As circunstâncias nos levam para o Senhor nosso Deus, e Deus, Ele nos leva a ler a palavra. E analisando esse texto de Mateus capítulo 14, verso 22, nós vamos observar que Jesus, ele dá uma ordem aos discípulos, dizendo: e ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Jesus ele não deu uma opção. Jesus ele não deu uma alternativa. Jesus ele disse para que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda. Interessante que Jesus ele fala para os discípulos entrar no barco, mas Jesus não entra. Ele fica fora do barco. Alguém poderia dizer assim: Senhor, mas por que tu não entra com a gente? O Senhor manda a gente entrar no barco, mas o Senhor não vai entrar com a gente? Mas não há no texto nenhuma indagação de os discípulos. Não há no texto alguém dizendo: Senhor mestre, por que o Senhor não vai entrar com a gente? Não, a Bíblia diz que Jesus,
ele colocou os discípulos no barco, o barco foi, Jesus despediu da multidão que estava na praia, e aonde Jesus vai? Orar. Irmão, às vezes você pode ter a sensação de que está sozinho no barco. Às vezes você pode ter a sensação que você foi esquecido no barco. Eu nunca tive a sensação de estar em alto mar, perdido à deriva. Mas digamos que na sua vida você tenha esta sensação de que todo mundo esqueceu de você. Digamos que durante esse período que a gente está vivendo, alguém pode dizer assim: alguém se esqueceu de mim. Irmãos, o grande detalhe é se você obedeceu à voz de Jesus, obedeceu e entrou no barco, não importa se ele presencialmente, fisicamente está no barco ou não. Se ele mandou você entrar no barco e você está dentro do barco e acha que está esquecido, e acha que está abandonada, e acha que está abandonado, Jesus não deixou as pessoas no barco e foi dormir. Jesus não deixou as pessoas no barco e foi para uma festa. Jesus não deixou as pessoas no barco e foi para visitar a família. A Bíblia diz que Jesus colocou os discípulos no barco, despediu da multidão e ele foi a orar, clamar, buscar a Deus. Ei, irmão, às vezes você pode acreditar que você está sozinho, mas a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito de Deus, Ele nunca se apartou de nós. Jesus está conosco. Ei, se você está sozinho no barco, sozinha no barco, tem alguém do alto que está intercedendo por você. A Bíblia diz, na primeira carta de João, capítulo 2, que nós temos um advogado para junto do Pai, Jesus Cristo, Filho de Deus, que intercede por nós. Ei, irmão, irmã, não existe motivos para você abandonar o barco. Jesus intercede pela nossa vida. Amém? Então, se você está pensando em largar o barco, se pessoas, irmãos, ouviu a voz de Jesus, Jesus deu uma ordem e elas não obedeceram essa ordem, tem todo motivo para estar com medo, apavorado, tem todo motivo para isso. Não obedeceu a voz de Jesus, não entrou no barco, não obedeceu a voz de quem entende, de quem sabe. Irmãos, eu não entendo de vento, não entendo de tempo, não entendo de ciência, da astronomia, eu não entendo de nada dessas coisas, eu não entendo da natureza, não sei como é que funciona essas coisas, e ainda que o mais entendido, ele venha explicar, nesse momento, irmão, tem alguém que sabe muito mais do que ele, e ele diz para nós, para a igreja: entra no barco e não sai, entra no barco e não desce, entra no barco e fica no barco, porque o que vai acontecer, eu vou cuidar de quem está dentro do barco. Ei, se Noé não tivesse entrado no barco, na arca, se Noé tivesse ouvido a voz de Deus e não tivesse entrado na arca, o que seria de Noé e sua família? Porque Deus disse: Noé, entra na arca. Deus não disse: Noé, o que você acha de você entrar na arca? Deus disse assim: Noé, ei, vou te dar uma opção aí, se quiser entrar, entra, se não quiser, não. A Bíblia diz que Deus achou graça aos olhos de Noé. Noé achou graça aos olhos de Deus, e Deus disse: Noé, entra na arca, porque eu tenho um grande projeto com a tua vida. Para quem dá ouvido à voz de Deus, irmão, Deus tem coisas maravilhosas, Deus tem coisa grande, mas tem que entrar no barco. Diz a Bíblia que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus, na quarta vigília, mais ou menos 4 horas da manhã, 4 horas da manhã, no meio de um mar, com um vento forte. Pode ser que algumas pessoas já tenham tido essa experiência nessa região, obviamente, com certeza. Pode ser sim que durante a madrugada algumas tempestades que não estavam na previsão do tempo aconteceu. Eu imagino essas embarcações que vão para o mar, e quando a previsão do tempo ela pode acontecer de falhar, e lá durante a madrugada, pescando ali uma tainha ou pesca, enfim, os irmãos sabem dos peixes que tem, e de repente vem uma tempestade que não estava na previsão do tempo. Ei, deve ser um medo terrível, à noite, na madrugada, escuro,
vento e tempestade e as ondas bravas, isso deve ser um medo muito grande. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele estava a caminho. Ei, irmão, quais são os fantasmas que te amedrontam? Quais são os medos que te amedrontam? Quais são os medos que estão fazendo você seguir as orientações do medo? O medo, irmãos, as pessoas que têm, deixa eu deixar claro aqui, que medo todos nós temos. Não existe um ser humano que não tenha medo, porque é o medo que faz a gente não bater o carro, é o medo que faz a gente andar por lugares seguros, o medo é que faz a gente a irmã vai cortar uma batata, uma carne, amola a faca. O medo de cortar o dedo faz ela cortar bem devagar a carne, a batata, não é verdade? De vez em quando você vai, aí você dá uma abusada, e você fala, não, já estou prático já para cascar isso e tal. E aí quando perde o medo, dessa forma, é onde acontece algumas tragédias. Então o medo, de uma forma equilibrada, ele nos ajuda, né? Se você está andando durante a noite no escuro, a gente sem medo, como é que vai fazer? Você vai chegar, vai correndo, vai tropeçar, vai cair num buraco, vai cair numa vala, né? Vai cair num precipício. Mas você com medo não, você vai devagar. Opa, o medo? Mas existem os medos que não faz a gente crescer e a gente ficar preservado. Existem alguns medos que levam a gente muito mais para o prejuízo. E o medo, ele sequestra o nosso coração, o medo rouba a nossa esperança, o medo rouba os nossos sonhos, o medo, ele rouba os nossos castelinhos, o medo rouba a nossa expectativa, o medo vai levando embora, o medo exagerado. E o que é que faz a gente ter um medo exagerado? A ausência de Jesus. A ausência de Jesus. Porque os discípulos conheciam Jesus, mas a questão é que Jesus, para os discípulos, veja bem, irmãos, o medo faz a gente ver problema aonde é a solução. O medo faz a gente ver problema onde não tem problema. O medo faz a gente ver problema de onde vai vir uma bênção. Ei, existem bênçãos que está reservado para você, que está depois do medo. Então depois do medo, mas não é medo, é uma solução. Porque Jesus não era um problema, mas eles enxergaram Jesus como um problema. Jesus não era um fantasma, mas eles viram Jesus como um fantasma. A solução do problema não é um fantasma. Não tenhas medo, foi o que Jesus disse. Não tenhas medo. Enxergue problemas onde não tem. Não faça de um ambiente de vitória uma derrota. Não faça do que Deus colocou na tua mão para você crescer uma circunstância para você voltar, um momento para você voltar. Jesus estava indo ao encontro, e quando Jesus vem ao encontro, qual é a sensação que a gente deveria ter? Qual é a sensação que Pedro deveria ter? Aliás, Pedro teve, mas qual é a sensação que antes deles ver que era Jesus? A sensação de ver Jesus vindo, irmãos, era uma sensação de dar glória a Deus, aleluia, dentro do barco, ainda com o vento para lá e para cá, águas para lá e para cá. Opa, é Jesus, aleluia, Jesus está vindo ao nosso socorro. Mas eles viram Jesus e isso é um fantasma. Ei, irmãos, tem fantasmas na nossa vida que é a gente que cria ele. Tem fantasma na nossa vida que é a gente que domestica ele. Domestica? Sei lá se eu falei certo. É a gente que fez dele um animalzinho doméstico. E o medo está impedindo muita gente de ser mais abençoado do que já é. O medo está impedindo muitas pessoas de terem mais do que têm e ser mais do que são.
O medo está impedindo muitas famílias de ser uma bênção, uma potência na mão de Deus, porque o medo, ele não faz crescer. O medo vai fazendo a pessoa definhar. O medo não deixa a pessoa arriscar. O medo não deixa a pessoa ir para frente. O medo coloca dúvida onde não tem. O medo tira a fé e coloca dúvida. Ou você joga fora o seu medo, ou o seu medo lança fora a sua fé. Amém. Aí a gente vê pessoas como Pedro, meu Deus do céu, é naquela apoteose, é naquela crescente espiritualidade, mas quando chega a circunstância, fica com medinho. Ei, ou o teu Jesus não é o meu Jesus, ou o meu Jesus não é o teu Jesus, porque o meu Jesus, ele disse: não temas, não temas. Primeiro Jesus não acalmou o vento e a tempestade. Primeiro Jesus disse: não temas. Jesus não disse para a tempestade: acalma, tá? Não, Jesus disse: não temas. Primeiro Jesus disse: não temas. Depois Jesus dá um jeito na tempestade, mas primeiro Jesus quer ver o nosso coração. Qual é a reação do teu coração diante das circunstâncias que estão amedrontando, paralisando pessoas, colocando a fé, espiritualmente falando, estão paralisando as pessoas de viverem como é para viver. Estão roubando os sonhos das pessoas de sonhar como é para sonhar. Estão roubando a alegria das famílias de viver como é para viver. E Deus nesta noite está dizendo: não temas, não recue, porque se Jesus está vindo no teu barco, ei, o teu barco não vai afundar. Não vai afundar. Então, a ausência de Jesus faz a gente ver problema onde tem solução, aonde não tem problema. Medo, sabe, irmão? Tem muitas pessoas que deixou de ser muito abençoada por causa do medo. E como que Jesus vai operar? Como que Jesus vai operar? Jesus disse: não temas. A quarta vigília, Jesus dirigiu para eles caminhando por cima do mar, e os discípulos vendo caminhar, está dizendo: é um fantasma. Jesus lhes falou logo dizendo: tem de bom ânimo, não temas. Então, a palavra e a ordem mais dada na Bíblia é a ordem, não é opção, é a ordem. Já quando era pequeno, teu pai falava assim, tua mãe falava assim: não tenha medo, menina, não tenha medo, rapaz, tu não é homem, tu não é mulher, não tenha medo. A gente cresceu um tempo interior, bem interior, porta, porco. Então constantemente a gente tinha que estar no meio dos animais, constantemente tinha que andar durante a noite, não tinha poste nas luzes, nas ruas não era como, principalmente do sítio, não tinha luz assim elétrica como tem hoje. Nas casas até depois veio, mas nas ruas não. E de vez em quando eu tinha que andar sozinho durante a noite, e o pai fala: pode ir, moleque. E o medo, irmão, faz a gente ver coisas que não existem. O medo. O pessoal falava assim num distrito que tinha ali no Paraná, tem ainda hoje, e falava assim: rapaz do céu, você passa ali na madrugada, você vê uma noiva. Que noiva? Noiva, tem uma noiva ali. A noiva, no dia do casamento dela, não sei o que aconteceu lá, e agora ela assombra. As pessoas tinham medo, e o medo fazia eles ver essa noiva. E diz que durante a noite eles passavam ali, e a noiva aparecia para eles. Aí um dia um rapaz, não sei se tinha muito mais medo, mais coragem, mas ele falou: eu vou passar lá. E ele morava e tinha que passar. Ficou num determinado evento até umas horas, e chegou e teve que ir de madrugada embora. E ele chegou naquele lugar, em fatídico lugar, e ele falou: agora eu vou ter que passar, seja o que Deus quiser. Ele passou, e ele olhou no meio do mato um negócio branco fazendo assim. Ele falou: meu Deus do céu, agora pronto, agora deu. E fazia assim, ó. Ele falou: agora. Aí não sei o que ficou mais branco, se era aquele negócio branco ou se era ele.
Mas o medo, irmãos, o medo já não tinha mais nível para ficar com medo. Ele pegou e foi se encorajando e foi chegando perto. Falou, já que eu estou aqui, foi chegando perto. Quando ele chegou perto, irmão, sabe o que era? Uma vaca holandesa dessas brancas pastando, e o rabo dela fazia assim, madrugada. A lenda da noiva nunca mais aconteceu, porque alguém teve coragem de parar lá e falar assim. O medo faz a gente ver coisas que não existem. E o diabo sabe disso, sabia? O diabo sabe disso, por isso ele vai numa emissora de televisão, que é uma das que tem mais audiência, e fala, olha, pandemia, não sai da tua casa. Você que nem está doente. O diabo sabe disso. Se está doente, pelo amor de Deus, fique em casa, como a gente fez. Fique em casa. Está doente, fique em casa. Vai sair, usa máscara, passa o álcool gel. Se quiser usar como creme, usa também. Daqui um pouco é assim. Se resolver o problema, tá bom. Mas o diabo sabe disso. E o que ele tem colocado de medo no coração de muitas pessoas não está escrito no gibi. Não está escrito. De tantas pessoas que têm sido reféns de um medo demasiado que o mundo tem colocado. O mar se levantou, a tempestade se levantou, mas Jesus disse, não temas, eu estou contigo. Amém, irmãos? Aleluia. Jesus disse, não temas, não temas, não temas. E Pedro já viu-se ali um pouco mais ousado, e ele foi para caminhar ao encontro de Jesus. Mas a ordem dada na Bíblia é, não tenhas medo. É a ordem mais dada na Bíblia. 365 frases dizendo, não temas, eu estou contigo. Não temas, eu sou o Senhor teu Deus. Não temas, sou eu que te ajudo. Não temas, sou eu que cuido. Não temas, eis que passará pelo fogo e ele não te queimará. Passará pelas águas, elas não vão te submergir. Ei, não temas! Não temas. Vou ler uma referência aqui. 1 João 4,18. 1 João 4,18, olha só. Primeira epístola, primeira carta, lá perto do Apocalipse, capítulo 4, verso 18. Na minha versão está escrito assim: na caridade não há temor, não há medo. No amor não há medo. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Alguma versão diferente da minha? Pode ler, mãe. Olha aí. Você sabe essa palavra lança aqui? Eu aprendi, quero passar para os irmãos. Lança fora, ela quer dizer assim, ó, entrega nas mãos de alguém para resolver determinado assunto sem querer saber do resultado. Entrega nas mãos de alguém para resolver determinado assunto sem se preocupar com os resultados. Irmão, Jesus no barco, se o barco afunda, porque Jesus queria que afundasse. Se o barco não tivesse vento nenhum, é porque Jesus não queria que viesse vento nenhum. Se veio vento, é porque Jesus queria que viesse vento. O que importa não é o momento, não é o lugar, a circunstância ou o que vem. O que importa é se Jesus está no barco. Ele está resolvendo, Ele está cuidando de você, está cuidando de mim, está cuidando de quem acredita. Amém? Então a ausência de Jesus no coração
Conhecimento enche aqui, temor enche aqui. Conhecimento enche essa cacholinha, mas o temor enche esse coração. Amém? Ah, mas eu conheço Jesus. Conhece, mas está acovardado, escondido, empacotado. Ele está ali envelopado. Conhece Jesus. Olha, eu não vou na igreja, mas eu não deixo de acreditar no meu Jesus. Mas aí vem uma determinação, aí vem aí uma determinação. Ei, pelo amor de Deus, não faz isso, faz isso. Ei, pelo amor de Deus. Ei, que Jesus é esse que você conhece? Tem alguma coisa errada aí. Outra coisa que faz a gente sentir medo é quando o nosso barco é ameaçado. Quando o nosso barco sofre ameaças. Então como se já não bastasse a ausência de Jesus, e também quando o nosso barco sofre ameaças. Primeiro barco, família. Quando nossa família sofre ameaças, a gente fica com medo. Qualquer membro da família, de primeiro sentimento, ou de segundo sentimento, pai ou mãe, a gente fica com medo. Quando essas estruturas elas sofrem ameaças. Foi no médico. O médico olhou e disse: ixi, vamos fazer como é que chama? Biópsia. Pronto. O medo vem com força. Quando o emprego, de onde vem o sustento da família, vem o medo. E vem mesmo. Eu não estou dizendo que não deva ter medo, é medo. Mas o nosso medo não pode ser maior que a nossa fé. O nosso medo não tem que ser mais ousado do que a nossa fé. Quando as estruturas que são a nossa família, os nossos primeiros sentimentos, eles são ameaçados, nós ficamos com medo. Nós ficamos com medo, porque o medo, exageradamente, demasiadamente, ele rouba toda a nossa estrutura. Você não tem cabeça para pensar, para concentrar, para ver o que vai fazer. Você não tem cabeça para ter paciência, esperar. Quando estas estruturas elas são atingidas, o nosso barco ele é atingido, ameaçado, nós ficamos com medo. E o barco ia para lá e para cá. Para quem está num barco, o que vai fazer? Pular do barco? Não é a solução desistir. Desistir não é a solução. Voltar não é a solução. A solução não é largar tudo. A solução não é, como diz aí o pessoal, né? Chutar o balde. A solução não é isso. A solução é ficar no barco, porque quem está no barco, cuidando do barco, é maior do que a tempestade, é maior do que o vento, é maior do que o medo, é maior do que vem nos ameaçar, é maior do que o diabo. Quem está no barco com a gente, irmão, é maior do que está no mundo, é maior do que o cenário que o anticristo está preparando. É maior do que um tal de Illuminati. É maior do que a estrutura governamental. É maior do que estas coisas. Eles são organizados? São. Eles têm estrutura? Tem. Eles são inteligentes? São. Todas estas coisas e adjetivos eles são. Mas há um no céu que é muito mais poderoso, e é esse que eu glorifico e que exalto. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, pastor Paulo Rogério, esses dias. Eu estava conversando com ele, e eu estava falando sobre Daniel lá na Babilônia. Quando Daniel e os seus amigos foram levados para a Babilônia, e uma das primeiras coisas que eles fizeram foi trocar o nome deles. Daniel, que significa Deus é meu juiz, foi trocado por outro nome. Misael, Azarias. Mas o outro nome dos três companheiros de Daniel foram trocados, porque Daniel Deus é meu juiz. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram nomes que a Babilônia deu para eles, não foram nomes que os pais haviam dado a eles. Então a primeira coisa que foi feita foi trocar os nomes.
Se algum radical tivesse naquela época, vão dizer assim: Faraó, ou seja, Nabucodonosor é o anticristo, pois trocou os nomes dele. E que, como se não bastasse trocar os nomes, ainda tinha que se submeter a tudo que Nabucodonosor havia dito. Tanto é que as ordens que foram dadas, todos tinham que fazer. Na questão da estátua, que tinham que se encurvar. Quando não se encurvaram, eles foram lançados na fornalha. Não é? Não é isso? Então, trocaram o nome deles? Trocaram. Tiraram a privacidade deles? Tiraram. Tiraram a família deles? Tiraram. Os amigos deles foram roubados? Foram. Os parentes foram tirados à força. Tudo isso foi tirado à força. Mas para tirar o que está no coração, primeiro tem que tocar na alma. E na alma Jesus não deixa tocar, porque Jesus disse: ei, não temam os que matam o corpo, mas temam os que matem a alma. Ei, a alma. Tocaram o nome, tiraram da família, roubaram tudo deles. Mas o Deus de Daniel, o Deus de Ananias, o Deus de Azarias, o Deus daqueles meninos, eles não roubaram, porque não podem roubar. Por isso o mundo já roubou Jesus de muitos crentes. O mundo já roubou Jesus de muitos crentes. E o pior que vai saber isso no final. Você não está entendendo o que eu estou falando, irmão? Mas Daniel, rapaz, trocaram o teu nome. Ao invés de Daniel, que é Deus e meu juiz, colocaram de Bel, que quer dizer Nabuco, o Deus da Babilônia. Bel quer dizer o Deus, os deuses, Bel. E Daniel falou: pode trocar o nome, mas não troca o meu Deus. Podem tocar no meu corpo, mas não podem tocar na minha alma. Podem me dar comida para comer, mas eu me alimento do maná que Deus manda do céu. Ei, você pode ter tudo trocado, pode arrancar você da família, pode arrancar tudo que você tem, mas o Jesus que está guardadinho no teu coração, ninguém arranca. Amém, irmão? Quando as nossas estruturas elas sofrem ameaças, nós sofremos também. Mas o nosso coração precisa de estar nesse Jesus. Esse Jesus que está conosco. Eu repito que o Jesus de muitos crentes o mundo arrancou, literalmente. O nome deles continua o mesmo, mas o Deus e a conduta deles mudaram. Amém, irmãos? Mudaram. Por isso, vamos seguir firme com Jesus, porque a vitória está depois do medo, depois da tempestade, e você não está sozinho. Nós estamos muito bem acompanhados. Pastor, mas tem gente falando, mas tem gente isso, tem gente aquilo. Ei, irmão, a ordem de Jesus foi para entrar no barco que ia passar, não é? Jesus disse assim: entra no barco que vocês vão... vou levar vocês para outra banda. E no versículo de número 34, Jesus cumpre a promessa para levar do outro lado. Jesus disse, o escritor disse, tendo passado para outra banda. Irmão, pode ser que a gente esteja quase chegando, pode ser que a gente está no meio do mar ainda, pode ser que a gente está começando a sair da praia, pode ser que a gente já está alguns nós, não sei a medida, mas pode ser que a gente esteja alguns metros para dentro do mar. Pode ser que para alguns você já está quase chegando na outra banda. Jesus prometeu levar na outra banda e Ele vai levar. Do outro lado, Jesus um dia disse assim, Ele não falou de barco, mas Ele estava dizendo assim: olha, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou levar vocês para outra banda. Fiquem firmes, porque na outra banda eu vou preparar e vocês fiquem firmes, que eu vou atravessar o mar. Há muitas moradas na outra banda. Irmão, Jesus prometeu e Ele vai cumprir. Jesus prometeu e Ele vai cumprir. Vamos aguardar no Senhor. A promessa que Jesus tem não é de te matar. A promessa que Jesus tem não é de fazer você sofrer. A promessa que Jesus tem é de nós chegarmos do outro lado. Do outro lado. É do outro lado. Glorificando e exaltando o nome do Senhor. Coloquemos-nos em pé.
Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Mais uma vez, vamos orar ao nosso Deus. Aleluia. Você entendeu o recado de Deus? Se você chegou até aqui, para que voltar? Será que quem volta fica sem medo, perde o medo, irmão? A pessoa que não vem mais saiu da igreja, será que perdeu o medo? Não tem mais medo, né? Dorme tranquila, não precisa de nada. Muito pelo contrário, irmão. Aí que o diabo coloca mais medo ainda. Porque uma vez que foi escravo do diabo e agora voltou a ser escravo de novo, aí o negócio vai ficar feio. Por isso quem volta, irmão, a única voz que o filho pródigo ouviu distante da casa do pai, que falou ao coração dele, foi: volta. Essa é a voz do pai para o filho: volta. É a única voz que uma pessoa fora da igreja escuta. A voz de Deus é: volta, volta, volta. Ah, porque Deus falou comigo, Deus falou com você, é para você voltar, não é para ficar parado. Volta enquanto há tempo. Oremos ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Eterno Deus e Pai, no nome de Jesus, eu estou muito feliz, eu estou, Senhor, alegre, eu estou satisfeito. Jesus, no lucro, no prejuízo, eu estou feliz. Senhor nosso Deus, é certo, Jesus, que para muitas pessoas o Natal não vai ser a mesma coisa. Para muitas famílias o Natal vai ter ali, Senhor, um espaço em vazio, vai ter uma vaga, Senhor da glória. Mas a tua presença, ela substitui, a tua presença consola, a tua presença no barco faz a gente passar por situações difíceis. A situação, meu Deus, complicada, ela, Senhor, é superada quando o Senhor está no barco. Jesus, venha de forma especial, venha de forma linda, visitar pessoas, renovar pessoas, batizar pessoas no Espírito Santo. Jesus querido, na noite, Senhor, dessa quinta-feira, eu estou feliz, alegre, porque o Senhor no barco, a voz é: não temas, não temas, não temas. Ah, mas o médico disse que deu positivo. Ah, mas o Senhor diz: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Obrigado, Jesus, nós te agradecemos nesta noite. Encoraja esta mulher, encoraja este homem. Ei, Deus poderoso, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quantos estão encorajados nessa noite? Então, irmãos, você vai ouvir muita informação